Então, pessoal, eu vou finalizar esse bloco falando sobre o conceito, seria a postulação do conceito da fonte criativa ou do criador original como sendo uma pessoa, tá? Nós já lidamos mais ou menos com as outras possibilidades e chegamos finalmente a essa possibilidade que seria admitir uma personalidade ou um ser individual ou um indivíduo inteligente por trás do processo criativo. Agora, eu vou mais uma vez frisar aqui que, muito embora eu esteja aplicando o conceito da personalidade original como sendo um ser individual ou um ser consciente, esse ser pode ser grande, gigantesco, super fantástico, etc. Mas uma pessoa com capacidades de se compreender enquanto pessoa, enquanto ser, que seria no caso Deus, isso não quer dizer necessariamente que eu esteja fazendo alguma espécie de apologia à explicação de Deus proposta nos livros mais comuns que a gente encontra na humanidade, como por exemplo que é o caso da Bíblia, do Corão, do Torá. Esses textos revelados, esses textos sagrados, eles estão predominantemente tendendo para suportar a ideia de que a fonte criadora seria então uma pessoa, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu não estou aqui em sintonia com a forma como essa pessoa é representada, ou com a forma como essa pessoa é explicada dentro dessas revelações. Eu não estou fazendo apologia a isso não, tá? Estou apenas, até então, o momento não é fazer uma apologia para esse tipo de concepção. O que nós estamos fazendo aqui é apenas usando a metáfora para entender a realidade, admitindo que essa fonte original seria uma pessoa com base em todos os mecanismos de lógica que nós podemos nos utilizar para poder para poder fechar a conclusão em termos daquilo que nós entendemos enquanto a nossa própria existência, a origem da nossa existência. Então, a ideia sim, e a minha inclinação pessoal, de acordo com o que eu posso digerir, ou do que eu posso entender, ou do que eu posso aceitar favoravelmente, sem estraçalhar a minha inteligência, ou seja, sem negligenciar ou rechaçar ou rejeitar, ou até mesmo sem esmagar a minha inteligência, ou seja, se utilizando da minha inteligência, ou me utilizando desse recurso que é a inteligência, então eu posso, de uma maneira bastante plausível e até satisfatória, aceitar a concepção de Deus enquanto pessoa como sendo a concepção mais completa, mais perfeita que o ser humano pode admitir de Deus após feito aí todos os processos seletivos das outras alternativas que estariam disponíveis para o entendimento dessa realidade, ok? Então a minha posição é que nós vamos explorar essa possibilidade de Deus enquanto pessoa. Entretanto, novamente frisando, eu não estou fazendo apologia a Deus enquanto ele é explicado dentro dos livros que são diferentes deles, né? O Corão é diferente da Bíblia, a Bíblia é um pouco diferente do Torá, o Torá é diferente da Bíblia e do Corão. Todos eles bebem da mesma fonte, não é? Todos eles saem da mesma origem, mas eles diferem um pouco entre si na forma de apresentar essa pessoa, e aí é que eu também não estou nessa condição de fazer apologia a esses mecanismos de revelação através dessas escrituras que são escrituras funcionais para explicar Deus enquanto pessoa. Tá? Apesar de que nenhuma dessas escrituras fazem um retrato falado dessa pessoa, mas admitem a possibilidade de ser uma pessoa. Tá? Inclusive tem as escrituras que são mais radicais em termos de não fazer nenhuma tentativa de expressar tridimensionalmente essa figura de Deus, está presente em todas elas, okay? Em todas as escrituras, mas me parece que a mais radical e agressiva de todas é
é mesmo as escrituras que estão baseadas no Corão. Inclusive alguns rapazes, né, alguns seguidores do Corão, guerreiros, saem por aí destruindo as estátuas das outras culturas, alegando que isso é um pecado, uma heresia, etc., que devem ser destruídas. Foram destruídos vários monumentos de estátuas muito antigas, de Buda, de outros povos, de outras civilizações antigas que cultuavam das formas culturais como eles entendiam que ser uma expressão de uma forma divina aqui na Terra. Então eles têm essa radicalidade, tá? A Bíblia, o pessoal do cristianismo, o pessoal mais protestante também tem essa aversão às formas, embora admitam uma forma fundamental, tem aversão às formas tridimensionais, e por aí tá, tem uma variante. Eu não sei falar muito detalhadamente sobre os judeus como seguidores do Torá, mas o que eu posso ver a princípio, de uma maneira grosso modo, é que todas elas mais ou menos admitem a possibilidade de um Deus pessoal, entretanto rejeitam uma caracterização dessa pessoa de forma visual e direta, né? É mais ou menos isso que eu percebo. Então, eu estou falando aqui, não estou fazendo essa apologia, estou falando de um conceito metafísico, que é a possibilidade de Deus enquanto pessoa, tá? Apesar de que nos Vedas, essa pessoa, Deus, ela é descrita, e tem um retrato falado, existe a descrição, como é a forma, a cor, a fragrância do corpo, todos os detalhes, o que vai ser muito mais detalhado, digamos assim. Mas eu não vou entrar nesses méritos agora, porque não é o caso aqui, tá? Eu só estou usando conceitos gerais, conceitos que qualquer pessoa pode entender, independentemente da situação filosófica ou teológica em que ela se encontra, tá? Muito bem. Falando então em termos de Deus enquanto pessoa, o que seria muito mais lógico do ponto de vista da observação, já que nós somos seres individuais e nós somos os efeitos, então é possível de encontrar as características da causa no efeito, e é possível rastrear no efeito a causa. Então, observando o ser, o indivíduo, que seria aí um reflexo da existência de Deus, como um exemplo, por exemplo, como um recurso que seria utilizado como sendo aquele que é o sample, que seria no caso a amostra, né? A amostra de Deus. Quando nós queremos fazer análise de coisas muito grandes, como nós falamos nos primeiros vídeos, pegamos amostras dessa coisa muito grande, né? Por exemplo, se queremos estudar o mar, pegamos um copo de água. Se queremos estudar o Sol, pegamos um fóton. Se queremos estudar a galáxia, pegamos um pedaço. Se queremos estudar, enfim, o universo, pegamos amostras e aí vamos estudando a coisa por aí. Então, quando nós queremos estudar uma coisa muito grande, que seria, no caso, Deus, que é uma coisa que transcende a nossa capacidade de controle, precisaremos de amostras. E de todos os recursos que nós temos, porque aí poderíamos dizer assim que, bom, Deus está em toda parte, ótimo, mas então vamos pegar aquela parte de Deus que mais se parece com Ele, que esteja mais próximo de uma realidade paralela a Deus. Então, nós necessariamente vamos pegar aquela parte que manifesta a qualidade de estar consciente, porque já que de acordo com a ideia que nós temos de Deus, seria um ser onisciente, consciente, então vamos pegar uma parte de Deus que seja consciente, que aí faria mais sentido para poder analisar. E essa parte de Deus que seria mais consciente, que seria consciente, não pode ser os minerais, não pode ser o estado inconsciente de existência, não pode ser a matéria bruta. Então vamos pegar uma amostra que manifeste a capacidade de demonstrar o nível de consciência. Então aí temos muitas entidades viventes, temos animais, insetos, os vegetais também manifestam o nível de consciência. De todas essas formas que manifestam o nível de consciência, nós precisaríamos selecionar entre elas qual seria a mais perfeita, não é? Para poder utilizar como amostra. Por exemplo, quando você quer fazer um exame de sangue, o laboratório pede para que você faça jejum, para que você possa oferecer o sangue mais perfeito, ou o sangue mais puro, de maneira com que eles possam, então, analisar mais precisamente. Ou se você quiser fazer a análise da água de um rio, você vai procurar a água da nascente, que é a mais próxima possível da sua natureza.
ou se você quer fazer análise de um mineral, como ouro, por exemplo, então você faz a limpeza do ouro no máximo possível para ver qual é a pureza absoluta daquele mineral, que seria o ouro. Então, a gente seleciona a melhor parte do todo para poder estudar esse todo, né? E aí, como nós estamos falando de Deus, qual seria a parte mais viável para que nós pudéssemos rastrear e estudar, para que pudéssemos rastrear a causa, que seria Deus? Então, estamos buscando aí a consciência, o ser consciente. Dentre todos os seres conscientes que nós temos notícia até então, o ser humano nos parece ser o ser com o maior nível de consciência que nós podemos observar, ok? Dentre os seres humanos, nós precisaríamos escolher entre os seres humanos quais seriam aqueles que estariam mais aptos para ser uma amostra mais perfeita da ideia que nós temos de Deus, ok? Porque como existem muitos seres humanos, nós também poderíamos pegar uma amostra que não seria a melhor amostra para poder estudar a causa, né? Nós precisaríamos de amostras as mais perfeitas possíveis ou as mais próximas da ideia que nós temos da consideração sobre Deus, não é? E aí nesse caso, nós teríamos que então selecionar entre os seres humanos quais seriam os seres humanos que nós poderíamos assim, utilizar como sendo as amostras mais apropriadas para esse objetivo em que nós estamos investindo. Ok, vamos pegar aí um grupo de seres humanos, né? Aí tem seres humanos que vivem na floresta, tem seres humanos que são criminosos, que demonstram um nível de empatia muito pequena, tem seres humanos que são intelectualmente refinados, mas têm algum tipo de sei lá, problemas psicológicos, tem uma variação muito grande de seres humanos. E nós estamos buscando seres humanos que estejam o mais próximo possível daquela ideia de Deus que nós temos, ok? Mas qual é a ideia que nós temos de Deus? De modo geral, as ideias mais assim, aceitáveis universalmente é que Deus seria então um ser consciente, inteligente e pleno de amor. Então nós precisaríamos pegar amostras que fossem muito parecidas com essa, não é? E aí nós teríamos que selecionar entre os seres humanos que fossem muito inteligentes, que fossem conscientes da própria inteligência e da própria consciência que tem, e que fossem muito amorosos, ok? Que tivessem uma capacidade muito grande de produzir amor, porque esses são os requisitos, os atributos que nós admitimos para a existência de um Deus pessoal, ok? Quando nós partimos do princípio de que nós estamos lidando com uma pessoa, essas qualidades vêm automaticamente como sendo atributos relacionados com essa pessoa, ou seja, a capacidade de ser consciente, por isso é chamado onisciente, né? A capacidade de ser inteligente, ok? A capacidade de ser amoroso e de ser poderoso. Então, pessoas que tivessem todas essas qualidades juntas, que fossem pessoas ao mesmo tempo que tivessem poder fossem inteligentes e ao mesmo tempo pessoas que tivessem uma capacidade bastante evidente de serem pessoas com um nível de empatia ou um nível de compaixão bastante evidente ao ponto de ser considerado aquilo amor, não é? E aí aonde nós encontraríamos essas amostras? Esse é o problema. Quantos seres humanos nós conhecemos que podem se encaixar dentro desse perfil? Que seriam as melhores amostras possíveis para a nossa investigação aqui? Onde nós encontraríamos amostras dessa natureza? Então, assim, fica difícil, né? Porque quando você olha ao redor, você vai procurar uma pessoa que ela tem poder. Quando ela tem poder, possivelmente ela tem alguma corrupção com ela também. É difícil encontrar uma pessoa que tenha poder e ao mesmo tempo seja compassiva. É difícil achar uma pessoa que tenha inteligência e tenha consciência da própria existência, ao mesmo tempo que possua poder e ao mesmo tempo compaixão. Mas é possível de encontrar. Difícil mas não é impossível. Então nós só precisamos rastrear aí para ver onde é que nós poderíamos encontrar. E mesmo que nós encontrássemos um grupo de pessoas assim, nós teríamos que selecionar entre elas
as mais qualificadas, porque nós estamos, pelo processo de seleção, tentando encontrar o grupo que seja mais puro possível, o mais próximo possível da ideia que nós temos de Deus, ok? Um Deus pessoal, cheio de amor e inteligência. Bom, eu vou, assim, propor alguns nomes aqui e vamos ver se vocês concordam, tá? Aí vocês podem propor aí também na cabeça de vocês nomes que vocês acreditam que poderiam se encaixar aí dentro dessa lista que eu vou passar agora. Vamos colocar aí, como eu estou falando aqui para o público ocidental, e o público ocidental está mais familiarizado com as ideias de religião explicadas no Ocidente, então eu vou falar em termos do que é mais fácil para vocês compreenderem, em termos de representatividade de pessoas muito elevadas e muito avançadas espiritualmente, ou iluminadas, ou evoluídas enquanto almas, enquanto espíritos, ou seres muito evoluídos, tá? Eu vou dar o nome, por exemplo, de Jesus, que é o mais conhecido de todos, talvez, ok? Jesus Cristo, que seria uma amostra interessante para a gente poder analisar, para verificar as características de Deus. Eu vou sugerir Maria, a mãe de Jesus, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, vou sugerir também Madre Teresa de Calcutá, sugeri 5, né? Bom, eu vou falar um pouco também de outras pessoas de fora daí, vou sugerir o Buda, não é? Vou sugerir a Haridas Thakur, que talvez vocês não conhecem, algumas pessoas que assistem meus vídeos que são mais já relacionados com a cultura Vaishnava podem conhecer. Então eu vou sugerir mesmo Gandhi também, não é? Vou sugerir o Gandhi como uma pessoa muito evoluída, uma pessoa muito avançada. Vamos sugerir aí, vamos colocar pensadores, né? Pessoas que são assim espirituais, não é? E aí por aí você pode colocar mais aí quem você queira, tá bom? Você pode escolher as pessoas que você quiser e incluir nesse programa aí, porque nós estamos selecionando os melhores possíveis. Se você quiser incluir pessoas que você queira, não tem problema nenhum. Só dei alguns exemplos para que você possa aí explorar essa situação, tá bom? Vou fechar esse vídeo aqui e vamos abrir um novo vídeo para a gente continuar com o raciocínio, tá? Namastê!